Eu tenho dificuldade nas matérias EAD. Mas eu acho que né, até por questão de como eu estudei a vida inteira, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu preciso do professor ali falando pra mim, né? Eu preciso de eu ter acesso, parar e falar, não, mas me explica isso aqui que eu não entendi. Essa galera mais jovem, você acha que tem mais facilidade do EAD? O que você acha do EAD? O EAD, na realidade, ele tem o seu papel. E o que eu acho é que a gente não pode passar da sua própria proposta. Ela tem uma proposta que hoje ainda existe uma limitação. O EAD ele surgiu no mundo inteiro para universalizar a formação. Né? Imagine o seguinte, como que você monta, eu tenho comunidades ribeirinhas, né, de Rio Amazonas, que são pequenas e são dispersas. Como que você leva eles para a universidade? É muito mais difícil. Não leva. Então, o EAD tem um papel fundamental para esse contexto. O nosso problema no Brasil, que eu vejo um dos grandes problemas do Brasil, é o seguinte, eu tive na Comissão de Educação do Congresso Nacional agora no primeiro semestre, né? Estava tendo debate da questão das extensões no Brasil, que já é obrigatório, acabou, tem que ser feito, e a extensão não é uma disciplina, a extensão é a universidade estar na comunidade melhorando a qualidade de vida da comunidade. E isso é fazer extensão. Uhum. Ah, não é isso? Não é extensão. E discutindo, né, esses parâmetros. Depois até nós paramos, fui lá, conversei com a presidente, né, sobre quais são os maiores desafios. O maior desafio do Brasil é você ter, hoje, 76% das matrículas no ensino privado. Isso é um problema, porque você tem corporações. Corporações de capital aberto. Né? O que é uma corporação de capital aberto? Ou seja, ela tem investidores. Né? Eu desconheço que um investidor de bolsa de valores vai investir dinheiro para desenvolvimento social e não ganhar e não ter lucro. Eu não consigo imaginar que isso aconteça. Então, o que é você ter lucro em qualquer empresa? Minimizar custo, aumentar a receita. Isso é basicamente. Então, isso me preocupa. Você não ter parâmetros adequados para o EAD. Né? Então, agora parece que estão discutindo de novo, dos EADs hoje, todos no Brasil, inclusive as instituições, está tudo suspenso. Né? Foi suspenso por 90 dias, né? Foi sobrestado todos os processos por 90 dias, para que se discuta um pouco melhor esse contexto. Por quê? Porque não tem como. Vou pegar curso da saúde. Como que você faz um curso 100% EAD? Possível. É impossível. Né? No mínimo, a gente precisa então começar a dar parâmetros. Olha, não vai ter curso 100% EAD. O híbrido, que se chama, que nós até todos nós vemos aí, ensino híbrido. Não existe esse ensino. No Brasil, ou ele é EAD ou ele é presencial. Não tem ensino híbrido no Brasil. Legalmente não tem. O que a pessoa está fazendo aqui, ela está falando que é um presencial e ele aumenta para 60%, 70%, 80% de EAD. Né? E ele chama isso de híbrido. Não existe. O Brasil tem um limite hoje de 40%. Só que como você fiscaliza 76% das vagas no ensino privado? Como que você fiscaliza mais de quase 5 mil instituições de ensino? O Brasil tem 5.700 municípios e você tem 5 mil instituições de ensino, cada município tem um, em média. Como que você fiscaliza tudo isso? Então, carece sim de uma necessidade do entendimento. Eu acho que ter um EAD não é problema nenhum, só que ele tem que ter um perfil. Né? Qual é o perfil? O que é possível fazer no EAD? O que não é possível fazer no EAD? As gerações hoje, elas estão mais habituadas para o EAD? Estão mais habituadas para o EAD. Por quê? Se você pegar videoaulas na internet e você ver o perfil de acesso, você vai ver que são muito mais jovens. Né? Os mais velhos não vão. Então, isso deve estar mostrando que essas gerações atuais, elas estão mais habituadas a telas, estão mais habituadas a não ter o contato, a não suprir essa dúvida. Né? Nós temos um problema do seguinte, alguém passa uma mensagem, eu preciso responder na hora. As gerações mais atuais, não, eles têm até um pouco, não quero responder. Né? Não sei se vocês convivem com... você passa uma mensagem,
Tá, pode ter visto, mas você não está sabendo se viu ou não viu, não tem mais conversa de telefone, né? Isso nós também fazemos. Quantas vezes nós ligamos e quantas vezes vocês mandam uma mensagem pelo WhatsApp? Manda muito mais mensagem do que Então, liga. isso nós estamos mudando mesmo um pouco mais velho. Só liga quando é extremamente urgência que você precisa saber E daquilo quando naquela alguém te hora. liga, você não necessariamente você quer atender. Você preferiu o WhatsApp. Porque aí você responde a hora que você quer. Eu confesso que eu já esperei cair a ligação e depois perguntar o que foi. Tá vendo? Se Como você... Eu confesso. Tá vendo? Quando você ligar pra Natália e cair na caixa você- postal, ela viu que você ligou. E ela não quis falar Não, com você. nem sempre, mas eu já fiz isso. Então, essa situação, eles estão mais adequados? Sim. Mas isso não pode ser, né? Vou colocar um exemplo nosso na instituição. Nós trabalhamos com de 20% a 25%, porque a gente julga que não dá ainda, né? Simplesmente fazer a transferência, né? Não é isso. Né? Quando você teve a pandemia, você teve que adequar, né, o presencial para o EAD. Foi uma necessidade, outra né? E é uma adequação. O ensino EAD não tem o mesmo perfil. Eu não consigo pegar ali. O ensino EAD, gente, você vai lá e pega um conteúdo. Durante essas próximas 4 semanas é esse conteúdo. Não é você pegar e ter lá 5, 6 disciplinas diferentes, todas em EAD ao longo da semana inteira. Não, é impossível isso acontecer. Né? Então você precisa adequar. Né? Na faculdade nós temos um núcleo, né, que a gente chama de NEAD. Ele estuda o que é que vai para o EAD, né, conversa, o que vai, o que pode ir, como vai, né, como é que são feitas, né, essa característica. Né? Então, para quê? Porque não é simplesmente jogar e não ser aproveitado depois. Né? É algo que você precisa analisar, precisa pensar bem, né? As gerações futuras, né, Nath? Depois de meia hora falando aqui, né, serão mais adequadas? Eu acredito que sim. Eu acredito que elas têm uma habilidade maior para lidar com essa impessoalidade que o EAD traz. Né? Nós, né, os mais velhos, gostamos desse contato, gostamos... Ergue a mão. Então. É minha vez, é minha vez agora. Não, então, porque que acontece? Eu tava até pensando nisso no dia, porque eu trabalho em home office. Aí o pessoal já me pergunta assim, você adora trabalhar em home office, você gosta? Eu falei assim, não é que eu gosto, eu fui atrás, eu gosto de trabalhar na minha casa, mas você não tem ninguém. Eu falei, eu gosto. Deus me livre, eu ia pirar. Eu gosto de trabalhar sozinho, porém, para ensino, eu já sou igual a Barros falou, eu prefiro ser dessa forma. Aí, igual você falou, vou te dar um exemplo prático lá. Eu fui fazer uma pergunta semana passada que eu estava na CCXP, eu acho interessante você ver a pessoa, porque assim, eu posso fazer a pergunta para ela de forma, ainda mais agora fazendo jornalismo, muita gente faz, você pode fazer uma pergunta e aí a pessoa, ela responder de uma forma, você não está vendo as expressões da pessoa. E às vezes, por exemplo, assim, lógico, lá foi um caso que eu fui o primeiro a fazer pergunta, e se eu fosse o terceiro? Eu poderia sentir as outras perguntas e ver como ela ia responder, entendeu? Então você vai tendo aquele senso de dúvida, igual fazer uma pergunta, ter alguma dúvida, então você vai sentindo o local que você está, você vai sentindo a pessoa, é diferente, entendeu? Então eu até brinco, assim, para trabalhar o home office para mim tá ok, agora para eu aprender, eu ter uma troca de informações, assim, que eu preciso de mais, e outra coisa, eu acho que te dá mais um compromisso. Eu sou assim, ó, se você me deixar livre para eu assistir a aula, você pode assistir a aula quando você quiser. Eu tenho que ter aquele compromisso, não. Você vem esse dia para a faculdade, talvez você vai, fica lá, faz, tem que fazer e volta. Porque tem muito curso EAD que é assim. Eles põem as aulas e vão lá. Assim, O EAD seria isso, né? O EAD, na realidade, ele depende... Por isso que no EAD você tem um número de matrículas muito alto e um número de desistências altíssimo também. Hoje, o EAD ele tem uma eficiência da ordem de 7%. Né? Ou seja, de cada 1 milhão de alunos que entram pelo EAD, nós estamos falando só que 70 mil se formam. 930 mil alunos se perdem e param no meio. É muito alto. É muito. É por isso que as instituições de EAD elas têm que ser muito vorazes. Elas precisam captar muito aluno, porque ela vai perder muito aluno. Muito. Então, ela precisa fazer captação. Quando você pega hoje, né, se você olhar, né, propaganda de TV, as corporações basicamente estão em cima do EAD.
Por quê? Porque eu preciso colocar 100 e eu vou perder 90. Né? E o EAD, ele precisa de fluxo, né? Naturalmente são mensalidades um pouco mais baixas, ele precisa de fluxo, né? Então eu preciso de muito aluno entrando. É uma realidade no Brasil que vem crescendo, né? Vem crescendo, a gente vê isso, né? O crescimento. Mas se você pegar as regiões mais metropolizadas, né, as metrópoles, é mais fácil você ter aluno do que nas regiões mais interioranas. Por exemplo, vocês têm